Se você já passou da sua cota de tolerância à indignação, se essa indignação em ver o que está acontecendo no Brasil te causa ânsia de vômito, então não assista esse vídeo, porque esse aqui vai ser um murro na boca do estômago. Há não muito tempo atrás, o Brasil ficou muito famoso internacionalmente. E não foi por causa do futebol, nem por causa do carnaval, nem Ayrton Senna. Foi por causa da maior e mais eficiente força-tarefa contra a corrupção que o mundo já viu. O Brasil ficou famoso com a Lava Jato. A Lava Jato foi reconhecida no mundo inteiro como uma das mais eficientes forças-tarefas para se combater a corrupção em um país. Bom, talvez não no mundo inteiro, com exceção do Brasil. Aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte odiava a Lava Jato, e principalmente quando a Lava Jato alcançou nomes dentro da Suprema Corte, como é o caso do amigo do meu pai. Foi nesse momento que eles tiraram toda a sua artilharia e começaram a atacar aqueles que estavam combatendo a corrupção no Brasil. Foi um momento de esperança que a gente teve quando, pela primeira vez, a gente viu grandes figuras da corrupção do nosso país sendo presas. Mas quando essas investigações alcançaram o tal amigo do meu pai, aí, meu irmão, tudo mudou e eles foram para cima. Daí nós temos que assistir, mais uma vez, um ministro da nossa Suprema Corte dando entrevistas. Gilmar Mendes, o mesmo que deu entrevista em Portugal poucos dias após o 8 de janeiro, dizendo que não houve tentativa de golpe no Brasil e agora está condenando a 17 anos pessoas inocentes por uma suposta tentativa de golpe, foi dar uma entrevista onde ele fala um pouco sobre a Lava Jato. Então, como eu digo, se você já não aguenta mais indignação, não assista esse vídeo. Toda a impressão, tudo aquilo que depois se revelou na chamada Vaza Jato e depois Operação Spoofing, parece que eu já sabia. Que o juiz combinava com os procuradores, as ações, e depois isso tudo ficou provado. Uma pausa rapidamente aqui. Então esse é um dos argumentos que eles usam, né? Que havia uma espécie de articulação, combinação entre juiz, promotor e outras áreas da investigação, polícia. Muito parecida talvez com essa aqui, ó. Diálogos apontam que Moraes escolhia alvos de investigação e pedia ajustes em relatório, diz jornal. Não diz o jornal. As mensagens dos juízes auxiliares substitutos, que agora inclusive foram todos retirados do gabinete do Moraes, inclusive aquele Ayrton Ribeiro, as mensagens mostram que eles pediam para se usar a criatividade, as mensagens mostram que eles escolhiam um alvo e depois tentavam criar algo que pudesse incriminar esse alvo. Foram as conversas que foram expostas. Então, assim como teve a Vaza Jato, teve também a Vaza Moraes, ou a Vaza Perseguição, que mostrou exatamente como funcionava esse esquema. Pior do que na Lava Jato. Eu te digo por quê. Na Lava Jato tinha a quem recorrer. Com eles, não tem a quem recorrer. Alguém disse, mas só tinha inside information lá? Nada disso. Uma vantagem da gente envelhecer lendo é que a gente acaba ganhando essa capacidade de adivinhar, não é? Então, eu acho que adivinhei. E fico muito orgulhoso de ter participado desse processo que você chamou de desmanche da Lava Jato, porque era uma organização criminosa. Se, de acordo com o seu argumento, um juiz que articula com outras partes da investigação para punir alvos previamente estabelecidos, isso se é uma organização criminosa, seria também a mesma forma de categorizar o que vocês estão fazendo como organização criminosa? O senhor Gilmar Mendes disse em diversos momentos que era um absurdo o fato da polícia prender pessoas para depois conseguir a delação. É exatamente isso que a Suprema Corte Brasileira está fazendo. Vide o caso Mauro Cid, que ficou preso, teve a família ameaçada, teve 9 ou 11 delações até que ele falasse exatamente o que a polícia ou que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Eu não consigo entender como que funciona a lógica do nosso ministro Gilmar Mendes quando ele ataca, né, ele critica as ações da Lava Jato, mas defende ações muito piores praticadas por hoje por parte de alguns ministros da nossa Suprema Corte. O que eles organizaram em Curitiba, lamentavelmente, era uma organização criminosa. E o que está sendo organizado por parte da nossa Suprema Corte poderia também, pelos mesmos parâmetros estabelecidos por Alexandre de Moraes, ser também considerado uma organização criminosa? Use a criatividade, o alvo é Eduardo Bolsonaro,
ache alguma coisa sobre essas pessoas, mande calar, censurar essas pessoas, prender outras pessoas até que elas fizessem uma delação que fosse exatamente o que eles estavam querendo ouvir. Felipe Martins, 10 dias numa solitário, que por si só é um absurdo, isso não se pode fazer. Mauro Cid, 11 delações para conseguir que ele falasse exatamente o que vocês queriam ouvir, para fabricar uma denúncia na qual o Gonê foi lá e aceitou, sem mudar, na verdade acrescentou novas coisas. Reportagens que saem na matéria de toda a imprensa brasileira dizendo que os juízes têm medo de contradizer o Alexandre de Moraes como se ele fosse o dono do STF, porque tem que manter o corporativismo e todos têm que se blindar, porque se cair um, começa uma reação em cadeia e outros podem cair também. Então eu fico assim, pasmo de como que funciona a lógica dessas pessoas que se dizem defensores da democracia, guardiões da Constituição, e que há pouco tempo atrás faziam discursos lindos em relação à defesa dos acusados, de que você não pode prender e depois pedir delação, de que você não pode ter articulação entre partes separadas da acusação, e agora nós temos isso aqui como se fosse a coisa mais normal do mundo. E o Gilmar Mendes defende isso. Isso pode. Mas eu vou te dizer por que o que está acontecendo na Suprema Corte é muito pior com a Lava Jato. As decisões da Lava Jato vinham na primeira instância. Aquela pessoa poderia recorrer na segunda e depois na terceira. E no caso da Lava Jato, as 3 instâncias concordaram com as acusações. O que o STF está fazendo hoje, o que parte do STF está fazendo hoje, é a mesma coisa do que eles dizem que a Lava Jato fazia, só que tem uma agravante. Com a Suprema Corte não tem a quem recorrer. Talvez o Lula não está preso hoje porque o Lula tinha quem recorrer, e ele recorreu aos amigos que ele indicou para a Suprema Corte. Mas quando as decisões vêm diretamente da Suprema Corte, a quem nós poderemos recorrer? Não há. Não há a quem recorrer. Essa é a situação. Essa é um dos fatos jurídicos do Brasil que mais tiram a esperança do povo brasileiro em relação a uma justiça séria, imparcial. Agora nós temos aí uma denúncia absurda contra Bolsonaro por falas. Nenhuma coisa que está ali naquela denúncia é fatos. São todas falas. Suas falas inflamadas incentivaram as pessoas a agir de determinada forma. As falas inflamadas, pelo amor de Deus, o que aconteceu na Lava Jato tinha milhões de evidências. Pedalinho com nome, fotos aéreas, conversas, delações, centenas de delações. No Bolsonaro tem uma delação. Uma. Do Lula tem dezenas, não eram centenas não, mas dezenas de delações. Várias evidências. Do Bolsonaro não tem nada. Absolutamente nada. Mas o que a Lava Jato fez é um crime e o que o STF está fazendo é um favor à nossa democracia. Faça-me o favor. Olha, sinceramente, eu não sei como que a gente aguenta viver com tanta indignação com o que eles estão fazendo.